que bom ter você aqui novamente com a gente. Mais um sábado com a nossa querida Noeli, ok? Então, bom dia para você, bom dia a todos. Obrigada por nos receber na sua casa, através do seu aparelho, seja celular, laptop, tudo, computador e tudo mais. Obrigada, viu? Obrigada por disponibilizar o seu tempo para nos ouvir um pouquinho. Eu sou a Graciane Volutão, professora supervisora do município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios, atualmente permutada no município de Itaboraí. E hoje o nosso Conversa com Ela, que é junto com o coletivo Ela, que está aqui atrás, esse livrinho aqui, Ela, Educação, Liberdade para Aprender, está com a nossa querida amiga convidada especial, a Noeli Godoy. Bom dia, Noeli. Bom dia a todas e todos. Mais uma vez aqui, obrigada pelo convite. É muito gostoso estar aqui com vocês. Agradecer aí a oportunidade de a gente conversar sobre um tema bem complexo, bem controverso, Sim. mas que é preciso, importante e necessário a gente estar falando disso. Muito, muito. Nosso tema hoje é questão de relacionamento. Como é que você, mulher, está vivendo esse momento de relacionamento na sua casa, com os seus parentes, com seus amigos, com seus parentes amigos, não, com seus maridos, companheiros e também com os seus filhos e todos mais que estão aí com você. A gente tem esse momento como um momento diferente, apesar de todos os, assim, o fato de você estar mais tempo com aquelas pessoas, né? Isso te traz mais consequências nos relacionamentos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas que isso também não tira o momento anterior, que são os sofrimentos dos relacionamentos anteriores. Então, a nossa psicóloga aqui vai conversar muito sobre isso com a gente, e a gente gostaria de saber como é que você está aí na sua casa, nesse convívio de isolamento, e que você nos dê o retorno aqui, nos pergunte, comente, converse com a gente aqui também, tá bom? Noeli, antes, a gente já sabe quem é você pela live anterior, mas pode ter gente que não vai ver a live anterior e está vendo só a gente agora, né? Então, fala um pouquinho sobre você para poder localizar as pessoas. Quem é a Noeli? Eita, nossa, pergunta difícil, tá? Também eu perguntei assim, né? Quem é a Noeli? Para uma psicóloga foi profundo. Né? Muito bom, muito bom. Profundo. Então, gente, eu sou Noeli Godoy, né? Pelo menos está lá no registro de nascimento esse nome. Sou psicóloga clínica, né? Trabalho com abordagem fenomenológica existencial. Sou mestre em psicologia na área de estudo de subjetividade e estou terminando o doutorado na área de psicologia e trabalho. E o que mais, gente? Eu sou nascida em Alcântara, mas hoje, atualmente, estou morando em Niterói, porque fica mais fácil de eu circular nos trabalhos que eu faço. Eu sou professora universitária também e estou coordenadora aí do curso de psicologia de São Gonçalo, da Universo. Ah, legal! Eu tô com o curso de psicologia. Voltei para casa, né? Estou cuidando dos meus agora, né? Porque até quando eu comecei a dar aula lá, quando eu comecei a coordenar o curso lá, eu falei, gente, olha só, eu tive que rodar o Brasil para poder vir para cá, né? Para voltar para cá. Eu andei por muitos lugares, enfim. E agora estou de volta aí a São Gonçalo, né? Contribuindo com o que eu consegui aprender, né? Sim. Levando um pouco, trazendo para casa um pouco dessa bagagem, né? Para dividir. E está sendo uma experiência bem bacana. Então, pode aparecer alguns alunos aí da Universo, também dou aula na Uniabel, de Belford Roxo. Por isso, morar em Niterói, porque Niterói tem campo para ir para Belford Roxo, tem campo para ir para São Gonçalo, tem, né? Niterói tem saída para todo lugar, né? Então, isso me facilita muito o deslocamento. E está sendo... E é isso, a minha força de trabalho vem da psicologia. Certo, certo. E o que a gente pode começar falando aqui para o pessoal começar a se animar a participar da nossa live? Começa então, sobre relacionamento. Quando a gente estava pensando o tema, né, a gente pensou, né, de estar falando um pouco dessa coisa do relacionamento, porque naquela época já, né, quando eu tenho um mês mais ou menos, né, Gracinha? Sim. Você falou comigo e tal, eu já estava acompanhando um aumento muito grande de violência doméstica.
E aí, quando vou falar de relacionamento e tal, eu falei, pum, a gente tem que abrir o start para essa conversa, mas principalmente para poder alertar as pessoas que a violência doméstica, ela não é só a violência física. Tem várias formas de violência em meio de relacionamento, e para a gente poder falar um pouco dessa violência, falar um pouco do relacionamento, dessa coisa do que é conviver, e como é que questões anteriores ao convívio pode produzir produzir efeitos um tanto quanto complicados no convívio, no relacionamento. Então, foi daí que pintou a ideia da gente estar falando, fazendo essa live, para estar conversando sobre isso. Né? Enfim. Para começar a conversa, o relacionamento, ele implica 3 pessoas, 3 elementos, vamos falar assim. O casamento, um relacionamento, seja ele qual for, ele implica em 3 elementos. Você, a pessoa e a relação. Ah, mas Noeli, quando a gente casa, quando a gente se une, a gente se torna um. Esse se tornar um é uma coisa mais para o âmbito bíblico, mais para o campo espiritual, para o campo religioso. Mas na prática, relação implica 3 elementos, não um. Porque esse um aí, ele pode remeter a você ter que viver a vida do outro e o outro viver a sua vida. E aí acaba a privacidade, acaba a singularidade, acaba você, acaba o outro e não tem relação. Só tem essa simbiose. E não é a ideia. A ideia do ser um implica na questão da união, do respeito, né, da mutualidade. Né? Uma coisa muito mais do campo da espiritualidade. Uhum. Agora, de forma prática, são pessoas diferentes. Já começa por aí. São pessoas diferentes. Uhum. E aí, uma coisa que é muito complicada, e isso pode agravar e criar os efeitos da violência numa relação, é justamente esse impedimento da singularidade, ao impedimento do processo individual de cada sujeito, né, de cada pessoa. Uhum. Né? E aí, por exemplo, a gente começa a escutar porque o relacionamento é tóxico, porque o relacionamento é abusivo e tal. E aí a gente tem que começar a prestar atenção que existem diferenças nessas terminologias, né, nessas palavrinhas. Toxicidade, né, relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. São coisas diferentes. Dependendo, assim, só para vocês entenderem, quando a pessoa se une a uma outra pessoa, quando eu me uno a alguém, né, quando vocês se unem a alguém, a gente não vai vazio. A gente vai carregado de uma história. Uhum. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, como a gente foi construído. Então, a gente carrega isso tudo para essa relação. E essa pessoa, ela também traz uma história. Sim. E isso vai implicar no molde, né, no modo como essa relação vai se operar. E eu estou falando de namoro, de ficante, de crush, de casamento, eu estou falando de tudo. Uhum. Eu estou falando de tudo. Relacionamento no geral, né? De relacionamento de modo geral. Então, cada pessoa vai trazer uma história. A grande questão, e isso eu tenho visto muito na clínica, a grande questão é como essas coisas me ajudam ou me atrapalham a manter essa relação. Não é só sentimento. Tá? Não é só sentimento. Tem muita coisa aí. Afinidades, respeito, aceitação daquilo que, de repente, você não gosta. Então, tem muita coisa envolvida aí. Claro que o sentimento, ele é a grande mola propulsora disso. Com o sentimento, você tende a flexibilizar um pouco as dificuldades que você vê no outro. O sentimento, ele te ajuda a entender, te ajuda a compreender, principalmente se você tiver uma tendência empática, né? Empatia é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso é adquirido com muita maturidade, com muita vivência, com muita experiência. Ninguém nasce sabendo isso. Uhum. Ninguém nasce sabendo isso. E aí, o que acontece? Muitos relacionamentos, eles se constituem por algumas conveniências.
E não por essas questões apenas que eu estou colocando. Existe também muita questão de conveniência, existe muita questão de acomodação. E isso não é porque a pessoa faz de propósito. Isso é porque já é um modo, já é uma das bagagens que a pessoa traz com a própria vida. Tem pessoas que se conformam com certas situações da própria vida, tem pessoas que se acomodam com certas situações da própria vida, tem pessoas que não gostam de enfrentar conflitos, que têm dificuldade no enfrentamento de conflitos. E aí isso vai para o relacionamento. Sim. Isso vai para o relacionamento. E aí é que está a grande questão. E aí é que está a grande questão de um relacionamento se tornar tóxico ou abusivo. Toxicidade, o que é um relacionamento tóxico? É aquele relacionamento que mesmo uma pessoa sem querer, e aí é por conta dessas bagagens que eu estou colocando para vocês, das questões mal resolvidas, você acaba, de uma certa forma inconsciente, manipulando o outro. E o outro, de uma certa forma, por conta das próprias bagagens históricas, permite que essa manipulação aconteça. Por exemplo, se você não fizer isso, a gente vai terminar, porque você precisa provar o seu amor por mim, e aquela coisa. Mas isso não é porque a pessoa está fazendo, desculpa o termo, de sacanagem. É porque a pessoa já tem um modo de viver dessa forma. De achar que o outro só vai me amar se ele fizer o que eu quero. Se ele for do jeito que eu quero. E aí a outra pessoa acha que só vai amar aquela pessoa fazendo o que o outro quer. Isso é toxicidade. E aí, ao invés de você ter uma relação saudável com o outro, fica um viciado no outro. Vira vício. Dependência. Isso é relacionamento tóxico. A pessoa não cresce, a pessoa tem medo de falar as coisas. A pessoa se sente dominada, tem medo de contrariar, de dizer não. Isso é relacionamento tóxico. Não há uma franqueza na fala, você não consegue dizer a verdade assim para o outro, você esconde algumas coisas, você fica no sofrimento, fica nessa dependência de relação. Fala. Não, eu ia, só já que te interrompi, né, fiquei pensando, né, esse momento de isolamento, que acontece? As pessoas estão convivendo mais com os seus companheiros, com seus filhos, né, ali Então, eu fico pensando, porque quando você começou a sua fala, você falou, né, você trouxe essa questão de que estão aumentando o número de violências. A gente sabe que o número de violência doméstica, ele é subnotificado, ele é muito grande. A gente sabe que existem muitas mulheres, muitas famílias, muitas crianças que recebem, que estão o tempo inteiro dentro de um ambiente violento. Porém, quando a gente coloca todo mundo dentro de casa, nessa configuração de que vai todo mundo... A gente imagina, no imaginário, né, ideal, quando você falou, né, nós somos um só, né, junta as pessoas, todo mundo... Isso não é, como você colocou, não é concreto, não é dessa maneira que funciona, né? Isso está no mundo das ideias, né? No mundo das ilusões. Então, no mundo das ideias e das ilusões, a gente tem uma casa perfeita, onde está todo mundo em harmonia plena, né? Seja homem, mulher, criança, idoso, está todo mundo... Só que quando você está falando de personalidades diferentes, de convívio, não é bem assim que funciona, não é isso? Pois Fala pra gente. Então, aí como exatamente isso. Esse seu retorno que você tem atendido, né, online, né? Você e outros psicólogos têm feito muito esse trabalho. Como é que está esse retorno? As pessoas estão conseguindo chegar até vocês e falar o que está acontecendo, desses sofrimentos que elas estão vivendo? Como é que a pessoa faz para sair dessa... Né, que dica que você poderia nos dar, assim, de como é que sair de um relacionamento tóxico e tudo mais? Então, eu até ia fazer essa... Deixa só, antes de você falar, pegar aqui os comentários. Carla Cristiane, bom dia, mulheres fortes. Bom dia, mulher forte também. Aqui é a Vanelli, bom dia. Como é necessário discutir isso ainda no século XXI? Muitas mulheres sofrendo em silêncio por muito tempo. Isso mesmo, Vanelli. A Liliane Souza está aqui com a gente também, bom dia. O Rômulo Lopes também está aqui com a gente, bom dia. A Graciene Rocha, bom dia. Para nós que
Vivemos buscando viver com saúde mental e relações saudáveis. Isso aí, bom dia, Graciele. E Márcia Corsi também, bom dia. Pode falar. Então, eu estou falando, por enquanto, eu estou falando só de toxicidade, que já é uma violência. Sim. Embora não pareça, porque a pessoa acha que violência é só quando bate, né? Isso essa questão da toxicidade já é violência, tá? A gente já está falando de violência. Violência psicológica. Que é aquela violência que você vai identificando pelo sofrimento mental e não pelo sofrimento físico. Isso eu estou falando de relação tóxica. Eu não cheguei no relacionamento abusivo. Certo. Tá? Eu estou falando assim, por isso, as mulheres, assim, não é que o homem não sofra violência, tá, gente? Tem homens que também sofrem violência psicológica, né, pelas suas companheiras, ou companheiros, né? Enfim. Mas o que mais aparece são mulheres com esse tipo de sofrimento. Os homens, tem até um estudo na UERJ, o professor Marcos, eu esqueci o sobrenome dele agora, ele faz um estudo de violência contra o homem, muito interessante, e assim, os homens muitas vezes também não notificam esse tipo de violência por vergonha, pela macheza, né, para não afetar, né, então também tem outro lado, tá? Só que a maioria, a grande, maciça maioria dos casos de violência é contra a mulher. Por conta dessa nossa cultura machista, paternalista, que o homem provê que o homem manda, que a mulher tem que ser. Outra questão, mulher precisa ser submissa. Submissão aí não significa estar abaixo. Aí a questão do respeito, não é? E isso tem que ser mútuo, não é mulher submissa, cabeça baixa, não. Tem que ter entendimento das coisas, tá? Então, nada justifica nenhum tipo de violência. Ah, mas ela me traiu. Traiu? Tchau, se é o caso. Ou então, perdoa, se for o caso. Agora, nada justifica violência. Nenhum tipo de violência. Conversa, não dá? Tchau. Ou então, conversa, dá? Vamos, beleza. Claro que ninguém esquece nenhuma dor fácil, ninguém esquece uma questão, não é? Não esquece. Agora, o que é trabalhado? O modo como eu me relaciono com aquilo que me machuca. É o modo como eu lido com essa dor. Esse modo é que vai fazer a diferença na minha ação, na escolha da minha atitude. E é escolha, tá? Sempre é escolha. E aí a gente vai lá para o relacionamento abusivo. No relacionamento abusivo, a gente já identifica a intenção em abusar. É tudo isso que eu falei, mais a violência física. E isso torna um relacionamento tóxico um relacionamento abusivo. É como se tivesse subido de nível. Porque no relacionamento tóxico, ele não necessariamente precisa ter violência física. O relacionamento tóxico, a violência é violência psicológica. Tá? No relacionamento abusivo, é xingamento, é desqualificação, é achar que a pessoa está traindo o tempo inteiro, colocar a pessoa numa culpa, mas de uma maneira muito mais contundente do que no relacionamento tóxico, porque no relacionamento tóxico, por conta da insegurança do agressor, ele vai sempre achar que a pessoa tem uma outra pessoa além dele. E vai cobrando isso, é como se a pessoa quisesse amarrar para ser amado. Isso é toxicidade. A pessoa amarra o outro, né? Porque como ela não se ama, como ela tem a autoestima muito baixa, ela precisa dessa dominação para poder entender que está sendo amado. Na cabeça de quem intoxica, ele só vai ter certeza que a pessoa o ama se a pessoa fizer tudo que ele quer. Isso é violência psicológica. E tem que ser mostrado a todo tempo, né? Não basta mostrar num único momento, né? É aquela relação... É uma coisa de dominação, E geralmente, e outra coisa muito importante vocês precisam saber, Noeli, mas isso só acontece com mulher que não tem estudo, Não, muito pelo contrário. Vou falar para você minha questão na clínica. Sim. A maioria das mulheres que procuram a clínica ou que são mulheres muito bonitas, assim, mulheres bonitas, inteligentes, não necessariamente com estudo,
mas Sim. inteligentes, mulheres muito guerreiras, tá? Não é assim, não existe um perfil, mas, por exemplo, a maioria das mulheres, mesmo mulheres que são assim, tá desempregada, tá com dificuldade financeira, ou que moram em comunidade, mesmo essas mulheres que moram em comunidade, que têm dificuldade financeira, são mulheres muito bonitas, são mulheres muito inteligentes, muito potentes. Uhum. Isso não as imuniza de estar vivendo um relacionamento tóxico ou um relacionamento abusivo, tá? Mas ela é médica e vive... Tem nada a ver. Isso tem muito a ver com momentos de fragilidade da mulher, alguma situação de dificuldade, de perda, alguma situação de dor. Então, às vezes, a mulher meio que passa essa energia. Uhum. Acaba entrando naquele contexto, quando ela vê, ela já está vivendo aquele contexto por anos e não está conseguindo sair, né? E aí ela demora, penso eu, né? Que demora, inclusive, para perceber, né? Que está naquela relação, né? Exatamente. Demoram para admitir. Não, isso foi só uma fase, foi só um tempo, e aquilo continua. Ele vai mudar. Não, é porque ele está mal. E aquela coisa, como geralmente a característica da maioria das mulheres é a característica do cuidado com o outro. Eu estou falando da mulher, gente, porque a maioria dos casos é em relação à mulher. Não significa que não tem homens que sofram isso, tá? Você destacar isso. É importante. Tá? É importante, não é uma questão de falar, porque ela é feminista. Não é isso. Mas é porque mais de 50%, 70% dos casos, vamos botar quase 80% dos casos, é do homem em relação com a mulher. Porque a gente tem uma marca cultural machista muito forte. Mas existem mulheres tóxicas também, né? É bom dizer que existem mulheres que causam isso também no homem, que colocam o homem numa situação de constrangimento a todo tempo, de ele não poder respirar, não poder ser ele em nenhum momento. Também existe. Muito. Existe sim. Existe sim. Dominação. Então, assim, deixa aqui muito claro. E aí, a questão da violência, assim, na nossa cidade, né, eu falo nossa cidade, estou falando de São Gonçalo, Niterói também, mas eu acho que São Gonçalo, o índice de violência subnotificada é muito alto. Muito medo, né? Do medo, isso. Gente, a gente fica, né, a mulher, digo a gente, porque eu acho que todo mundo, né, ninguém quer passar por isso, tá? Primeira coisa. A mulher, no caso, todos, né? Homem, mulher, a gente quer ser amado de verdade. Amado por aquilo que a gente é, com os nossos defeitos, com as nossas questões. Só que a gente vive num mundo capitalista, né? Que acaba capturando a gente nessa coisa da compensação. Né? Esse toma lá da cá, ele acaba indo para as relações afetivas. Sim. Isso é muito complicado. Acaba indo para as relações afetivas, isso mesmo. Acaba indo, a gente acaba reproduzindo esse tipo de comportamento. Então, ou seja, é mais ou menos isso. Ver se eu consigo ilustrar. Vou fazer uma ilustração bem básica. Magoei você, você está zangado comigo porque eu falei que você estava olhando para a menina, ou não sei o que lá, ou então o rapaz, a mulher, o homem falou que estava olhando para alguém, ou porque conversou com alguém no WhatsApp, aí ficou chateado. Vou lá, compro umas flores, vou lá, compro um chocolate, trago para você e fica tudo bem. É isso que você está falando aí? Mais ou menos. Também, tem isso. É uma ilustração. Então, não, eu que estou pagando a conta, eu que estou pagando, eu que trabalho, eu que trago o sustento. Isso. Né? Então, eu posso, você não pode. Você tem que ficar na tua, porque quem banca a casa sou eu. Pois é, tem isso aí. Ou então, assim... Gente, tem de tudo. Eu já soube de casos, por exemplo, que a mulher começa a crescer, começa a se dar bem na vida, trabalhar, e a pessoa que está com ela, homem ou mulher, não consegue, tem dificuldades e tal, e começa a boicotar o crescimento da mulher, dizendo, você está com outro, você isso, que você não é de nada, e desqualifica ela de todo jeito. Então, tem muitas mulheres que sucumbem, que deixam de crescer por causa da fala do outro. É como se a gente tomasse posse da fala do outro pra gente. E a gente corre um risco muito grande de ficar nessa narrativa e parar de crescer. Parar de ser você mesma. E quanto à questão da violência física, que aí já é o extremo,
que é o que, né, de fato nos traz aqui, é essa coisa de quando a pessoa vê que aquela dominação não está funcionando, ela joga toda aquela frustração na agressão física. E a mulher, às vezes, não sai porque tem medo, porque, de repente, tem uma dependência financeira ali, por exemplo. Se tiver filhos, vai fazer como? Né? Então, tem muita questão. Não é, ela não sai porque ela não quer. Ou então, às vezes, essas mulheres que eu citei, que têm independentes, que têm profissão, que são bonitas, né? Ela não sai porque não quer. Não é dessa forma. A violência, só para vocês terem uma noção, a violência física, ela é gritante, ela é perigosa, ela é grave, mas porque ela é muito mais visível. E pode ser fatal, né? Uhum. As marcas que uma violência física deixa, elas são, assim, muito... são expostas, né? Uma coisa que... escancarada. É uma coisa que... Todo mundo está vendo, né? Agora... A violência... Pois é, a violência psicológica, essa marca ninguém vê. Mas o estrago, às vezes, na maioria das vezes, ele é muito maior do que a violência física. Isso é muito importante a gente levar no coração. Porque marca de violência psicológica pode impedir você de viver. Violência física dói, tu sente, tá ali, você não esquece, mas, de uma certa forma, a elaboração, ela se dá de uma maneira diferente da elaboração de uma violência física, de uma violência psicológica. Uhum. Eu fico pensando assim, uma violência física, ela também é psicológica, né? Porque também causa danos psicológicos para... Lógico que é. Eu fiquei pensando nisso agora, eu quis falar. Fiquei pensando, porque também o período da cicatrização daquela dor, daquele machucado... Tem toda uma elaboração. Tem toda uma elaboração. Mas a duração é muito grande para uma cura psicológica, não é? Assim, comparando, né? A pessoa que machucou aqui, machucou o braço, né? Arranhou, mordeu, sei lá, tanta coisa que pode acontecer. Existe a maioria das pessoas, quando ela lida com a violência física, o sentimento de ficar, a coisa da ira, da raiva pelo outro porque bateu, ela vem de uma forma muito mais potente. Então, essa raiva que vem, essa ira que passa por você, ela te ajuda a elaborar algo que comece a colocar na tua cabeça que você tem que sair dali. Sim. Porra, bateu em você, te agrediu ali, pá! Aquela dor vai fazer você ter uma ira que vai fazer com que você vá se curando e querendo sair dessa relação. Gente, você pode morrer. O risco de morte é alto quando você vive numa situação de violência física. É alto e muito mais imediato, ou seja, você pode morrer muito mais rápido numa violência física do que numa violência psicológica. A violência psicológica te mata aos poucos. Uhum. E te mata em vida. Uhum. Então, o processo de elaboração numa violência psicológica, ela é muito mais demorada, ela é muito mais, como é que eu diria? Ela tem... As nuances são diferenciadas. É lógico que a violência psicológica na violência física, né? Parece que é muito e tal. É muito, é pesado, é doído, é dolorido. Mas o processo de elaboração, para você pensar, eu preciso sair dessa relação, ela vem de uma maneira mais forte do que na violência psicológica. Porque na violência psicológica, você começa tem uma tendência a falar, não, mas é porque ele não está bem, isso vai passar, é um momento, eu vou dar um jeito nisso, mesmo você na dor, você ali mexendo na ferida, você acha que aquilo vai mudar, você tem a esperança que aquilo vai mudar. Quando chega na violência física, essa esperança já recebe um bloqueio. Mas isso é nossa cultura, tá, gente? Isso não é uma regra no mundo, isso é cultural nosso. E quando você falou de São Gonçalo, que os casos não são notificados, fala um pouquinho mais, eu acho que eu te cortei nessa hora, fiquei com a sensação de que a gente precisava falar um pouquinho mais sobre isso, conversar um pouquinho mais. Porque essa coisa
essa cultura machista também coloca na cabeça da mulher que a gente não consegue viver sem alguém do lado. Bom, isso é bom. Tá? E vou falar para vocês de uma maneira, assim, muito pessoal. Não que eu não queira ter alguém, não que eu não goste de alguém, não é isso. Uhum. Gosto e quero ter alguém na minha vida. Ok, beleza. Isso não significa que eu não posso tocar a minha vida por mim. Eu não preciso de alguém do meu lado perto de mim para eu viver a minha vida e para eu fazer as minhas escolhas. No sentido de dependência. Exatamente. Minha vida só anda se eu tiver alguém do meu lado, né? Se eu tiver alguém aqui. Minha vida só anda... Não, senhor. Você pode sentir falta, você pode sentir doer. Legal, que bom, né? Que você tem alguém que você gosta, enfim. Legal, muito bom. Relação não é ruim. Relacionamento é coisa boa. Te potencializa, te dá brilho, te dá alegria. Mas você não vai deixar de trabalhar ou de cuidar do que você tem que cuidar porque você depende do... Uma coisa é a saudade, uma coisa é o outro fazer falta. Você pode viver teu bode. Mas o seu bode não pode te impedir de você fazer suas coisas. Eu fiz um trabalho... Porque é muito... Fala, termina. Não, porque muitas mulheres ficam presas a determinados relacionamentos, né? Achando que mas se ele me deixar, ou se eu for embora, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da sua vida? O que você fizer dela. Eu fiz um trabalho uma vez, Noeli, com educação de jovens e adultos, sobre violência. Quer dizer, eu fiz com a escola inteira, né, como orientadora pedagógica e tudo, só que quando chegou na educação de jovens e adultos, eu tive um impacto muito grande, porque a rejeição dos homens para discutir aquilo era muito grande, e o silêncio das mulheres era um horror. Entendeu? Era um horror. Enquanto eu tentava discutir aquilo, que a gente levou um vídeo, né? Eu fui junto com a orientadora educacional e tudo, e a gente levou um vídeo que tratava da questão da violência, tinha uns vídeos que a gente recebia na escola, da TV Escola, e a gente começou a produzir aquilo. Então, tinha vídeo para as crianças, adolescentes, e tinha para os adultos. E como a escola tinha os segmentos, todos os segmentos, a gente fez o trabalho inteiro. E foi, assim, assustador o silêncio, né? Algumas mulheres depois nos procuraram, dizendo assim, eu não posso falar sobre isso, porque fulano conhece meu marido, porque ciclano conhece, entendeu? É meu vizinho, eu não posso, isso não pode, vocês não podem falar sobre isso. Parecia que a gente estava cometendo um crime ao tratar do assunto violência doméstica. E os homens queriam sair da sala. Não, isso não é aula. Eu vou ficar aqui. Não, isso não é aula. Hoje não tem aula. Não, professora. Cadê a aula, professora? Como é que vai ser isso? Então, assim, tocar nesse assunto não é tão simples assim, né? Primeiro porque o fato de você se perceber na violência não quer dizer que você vai reagir à violência. Lógico. Existem situações de dependência, como você colocou, acho que é importante a gente tratar sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. E a dependência sentimental e a dependência financeira. Eu vi muito também, né? A gente vai escutando as pessoas, né? Eu gosto muito de conversar, né? E aí a gente vai escutando as pessoas e as pessoas vão falando isso. Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou dar alimento para os meus filhos? Existe uma outra questão que eu já vi muito em escola, que dói em mim ao falar, mas que eu acho que se a gente está falando sobre isso, a gente tem que falar abertamente sobre as questões de mulher que está vendo o seu companheiro violentar os seus filhos, violentar inclusive sexualmente, e não reagem àquilo, por medo. Então, existem crianças com marcas horríveis na história delas, porque a mulher ali naquele momento não tem a condição de reagir. Fora isso, Noeli, eu gostaria que a gente falasse também, eu já levei mulheres, porque como a gente vai ouvindo e a gente vai reagindo,
Eu já levei mulheres para dentro da delegacia das mulheres. E tive brigas horrorosas com delegados e tudo mais, de ter que chamar, de ter que denunciar, de gente que o inspetor que está me recebendo lá, de não querer fazer a notificação, de achar que, pô, é isso mesmo, depois você vai voltar atrás, você vai voltar pro cara, você tem certeza que você vai denunciar? Ah, sim. E eu fiquei uma pilha e reagi. Então, a mulher precisa de uma outra mulher ou de uma outra pessoa, uma outra figura que possa dar a ela força naquele momento para que ela reaja, senão ela retorna. Facilmente retorna, porque é dolorido demais falar sobre isso. Fala você agora, senão eu falo muito. Não, é um assunto que toca muita gente, né, Grace? Porque nós somos mulheres, né? Isso nos afeta muito, 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 muito. Eu penso muito nisso, sabe? Sim. Enfim, vamos lá. Existe uma coisa. É muita história. Graça é muita história, muita história. Então, vamos botar aí quase 30 anos aí, vivendo um pouco esse processo de todas as formas, né? Sim. Enfim, existe uma coisa, uma palavrinha mágica, chave na psicologia, que acaba sendo banalizada, mas é uma palavrinha muito boa da gente trabalhar e colocar na boca do povo, que é autoestima. Eu posso falar um pouco da minha experiência aqui, embora eu seja psicóloga, mas eu também sou gente, e eu já ouvi uma vez, eu separada, né? Vocês sabem, eu sou mãe de 4 filhos, eu vivi um casamento de 18 anos. E eu estou separada desse casamento há mais ou menos 9 anos, quase. 9 anos. E eu já ouvi pessoas, não vou dizer uma pessoa só, mas pessoas chegarem para mim e dizer assim: você acha que você com 4 filhos vai arrumar alguém que goste de você? Você acha que você, barriguda do jeito que você tá, gorda do jeito que você tá, porque eu tava, né? Você acha que você vai gorda do jeito que você tá? Ou então, magrela, porque eu também já fiquei magrela, eu já tive os extremos. Você acha que alguém magrela do jeito que você tá vai arrumar alguém para ficar com você? Eu ouvi isso. Como se a gente precisasse de alguém para poder ser né? É disso que eu estou falando. E isso, uma mulher que tem questões com a sua própria autoestima, isso é violência. É violência. Isso é violência. É violência reproduzida diariamente em nossa sociedade. Pergunta para vocês que estão me ouvindo, quem nunca ouviu um tipo de pergunta desse jeito? Nesse nível? Quem nunca? Quem nunca? Gente, eu ouvi isso. Ouvimos direto. Nos piores momentos da minha vida, tá? E tipo assim, naquele momento que você tá mais frágil, passando por situações assim. Uhum. Eu tenho 4 filhos, gente. Eu tenho 4 filhos. E assim, hoje eu tô bem com isso, com meus 4 filhos. Hoje eu tô tranquila. Mas há 10 anos atrás, a história era outra. Uhum. Eu, com toda a formação, com a leitura, com a minha história de vida, ouvi isso. Foi como se fosse um nocaute. Você imagina pessoas que têm uma história de vida muito mais sofrida do que a minha. Sim. Ouvir uma coisa dessa. Derruba. Isso pode provocar uma depressão, isso pode levar uma pessoa ao suicídio. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Então, a violência psicológica, ela tem essa coisa de... A violência física também, sabe? Eu acho que é uma coisa... Quantos relatos de suicídio porque pessoas foram agredidas pelas pessoas que elas amavam? Ou viram o companheiro, né, agredir os filhos? Quantas mulheres já se mataram por causa disso? Uhum. Sofrimento, por dor. Porque a dor é tão insuportável que é mais fácil dar cabo da vida e não sofrer mais. Existe é nesse nível. Gente, ela se matou porque estava em depressão. Depressão não é só bioquímica, tá, gente? A bioquímica ela vai explodir de acordo com a tua história de vida.
Você é corpo-mente, você não é corpo e mente. A gente é organicidade, corpo e mente, espírito trabalham juntos, é uma coisa, é 3 em 1, saca? Não dá para descolar uma coisa da outra, não. Então, se a minha bioquímica não está funcionando, eu não estou produzindo serotonina, eu não estou produzindo noradrenalina, tem alguma coisa na minha história de vida também que está desfuncionando aí, que está... Desconectando, okay? né? Que está desconectando. Precisa da medicação? Precisa, para dar um ajuste. Mas não adianta você tomar medicação para tampar o sintoma se a tua questão espiritual ou a tua questão mental não está trabalhada. Você vai ter que trabalhar essa organicidade. Isso pode levar ao suicídio. Se você não morrer porque a pessoa te matou, você pode se matar. E minhas clientes, quando chegam no consultório com uma demanda semelhante, Graça, eu mando ver, eu falo. O que você quer para a tua vida? É a primeira pergunta que eu faço. Porque é difícil sair sozinha. É difícil sair sozinha. Aí, tu vai, aqui, assim, eu tive algumas respostas aqui na Delegacia da Mulher aqui em Niterói. A experiência que eu tive foi mais positiva do que negativa. Ai, que bom. Eu não tenho essas experiências. Aliás, não tive nenhuma experiência positiva. Todas que eu precisei chegar, eu precisei fazer denúncia. Quando eu precisei encaminhar os casos, a maioria das vezes, nenhum deles... mas tem que sair... Não teve esse comentário. Eu achei muito interessante o trabalho aqui do... É porque eu não lembro agora o nome, né? Até para... Né, parabenizar pelo trabalho. Sim, mas, sim. Assim, eu também a minha experiência, ela é bem passada, não é de agora. Então, não sei o corpo que está lá. Recente. Eu fiz alguns encaminhamentos recentes. Certo. E eu teve algumas experiências ruins também, tá? Essa coisa, mas não adianta, ela sempre volta. Aí eu falo, mas quando fala, eu respondo. Isso não é problema teu, o seu problema é cuidar da demanda agora. Eu falei também, registra. O que você tem que fazer aí é registrar. Agora, registra o que ela vai voltar depois. A tua função agora é resolver a demanda. Sim. E acabou ali. E aí a pessoa resolveu trabalhar. E essa questão de voltar, da pessoa voltar, como é que é isso? Você tem... Pois é, a gente acaba desdobrando. Exatamente. Por que volta? Pela dependência emocional. Pela dependência afetiva. Isso não é amor. Isso não é amor. Amor é livre. Amor é liberdade. É processo de libertação. Eu até, né? E liberdade não existe. Né? Você sempre escolhe diante de algumas situações. O negócio não é... Amor é processo de libertação, não é processo de aprisionamento. Se eu estou presa a um relacionamento, se eu estou preso a um relacionamento, eu não estou amando, eu estou preso. Amor é liberdade. Liberdade de escolha. Liberdade de atitude. Até porque as mulheres me entenderão mais do que os homens, mas os homens também vão me entender. Eu não preciso estar com alguém. Eu prefiro estar com alguém. Eu nasci sozinha, eu vou morrer sozinha. Eu dependo de mim para viver a minha vida. Eu preciso de mim para que eu possa viver. Vou ter momentos baixos, vou ter momentos altos, vou ter momentos bons, vou ter momentos ruins, vou ficar triste em alguns momentos, e é legítimo que eu fique. Vou sofrer, é legítimo que eu sofra. Só que isso não pode paralisar a minha vida. Eu preciso ter fôlego. E aí esse fôlego, Grace, vem dos pares, das pessoas. Eu não lembro, assim, de nenhum caso que eu tenha atendido que a mulher conseguiu sair sozinha de uma situação assim. Precisa de ajuda. Não é muito... Sabe por quê? Porque o desgaste mental, o desgaste psíquico é tão grande, tão grande, que é na mente da pessoa, né? A gente não controla muito isso, mas a mente acomoda naquele lugar, tipo, não tem mais jeito. É como se ela não tivesse força, né? Como ela não tem força. Ela sabe que está numa situação ruim, ela sabe que está num equívoco, ela sabe tudo isso, ela tem consciência que não está bom. Só que ela está tão enfraquecida, tão fragilizada,
Não sai. Precisa de apoio. E aqueles relacionamentos, assim, não tem violência física, mas as pessoas se xingam o tempo inteiro, uma pessoa não pode falar que a outra agride, e aí que isso é mútuo, né? O casal vai vivendo aquilo durante anos. Eu conheço história de pessoas que vai vivendo durante anos naquele cenário, quer dizer, estão no mesmo ambiente, quase não se falam, e quando se falam, se agridem. Como é que é isso? Eu vou cutucar. A desculpa que esse tipo de relacionamento, quando aparece lá, a desculpa que aparece é uma palavrinha bonita que eu tenho implicância, que é resiliência. Resiliência. Me explica isso daí, não entendi. Vai. Não entendeu? Vou explicar. Não, explica, é o mau uso. Lembra na live de sábado passado, a questão da palavra herói? Eu tô provocando mesmo. Que a Aline trouxe, então. Sim. Resiliência. A pessoa chega falando, não, porque eu estou nessa relação, mas eu não posso falar nada, se eu falar qualquer coisa eu sou xingada. Relacionamento abusivo, tá? Já é abusivo. Eu sou xingada, e que não sei... Eu falei, mas você vive isso há quanto tempo? Eu vivo isso há 20 anos. Tá, e aí? Mas você já tentou sair? Já tentou... não, mas eu sou muito resiliente, porque eu tá na tempestade e eu tô ali de pé, Resiliência, não. Você tem que tomar atitude. Não dá... É isso que estão fazendo com a gente. Pegar essas palavrinhas, distorcer o conceito, para que você aceite uma situação que é adversa a você. A resiliência, sem sabedoria e sem discernimento, não funciona. Está errado. Desculpa. Resiliência, sem sabedoria, sem discernimento... serve para nada, só serve para manter você no lugar onde você está. A gente precisa ter discernimento do qual momento e se sim eu preciso tomar atitude por alguma situação que eu estou sofrendo. Então, eu vivo no trabalho abuso moral, eu vou ser resiliente. Não, porque se eu perder o emprego, eu vou ficar sem comer, isso é resiliência. Calma. Não é assim. Resiliência até a página 20. Vai ter, ou você, se você tô com medo de perder o emprego, o desemprego está muito alto, dificuldade, ok, eu acho que você ter essa noção, você segurar uma onda para poder ter um tempo para tomar uma atitude, beleza. Agora, 20 anos sendo agredida psicologicamente e não tomar atitude e chamar isso de resiliência? Não. Você está sendo outra coisa, menos resiliente. Outra situação também que a gente vai tendo conhecimento, né? A pessoa não vai reagindo por ter filhos pequenos, e aí ela fica esperando os filhos crescerem, os filhos vão crescendo, os filhos vão casando, e vão ficando naquela situação. Pois é, a mesma coisa. Filho não prende. A não ser que eu queira que me prenda. Me prendeu muito tempo. Eu posso falar. Eu posso falar. Eu tinha muito medo de tomar determinadas atitudes porque eram muitos filhos. E é uma coisa assim... E hoje eu posso dizer que na época é como se eu não confiasse no meu taco. Então, assim, prende. Num primeiro momento, prende. Ainda mais quando eles estão muito pequenos. À medida que você vai tomando posse de você e entendendo que longe ou perto, filho não deixa de ser filho, e que você pode dar assistência, pode dar cuidado, se você quiser também. Mesmo estando longe, à medida que isso vai amadurecendo na tua cabeça, que isso também requer um tempo, não tem nenhum problema. Eu já soube de casos de mulheres que teve que abandonar a casa e deixar os filhos para trás para não morrer. E para não deixar o filho morrer. Ou então pegar o filho, deixar na casa da mãe e sumir para sair da relação abusiva. Então, eu tenho, até para poder complementar essa situação, né? Eu tenho na minha história de vida, na história de vida da minha família, a minha avó. A minha avó materna, 5 filhos.
Cadê a câmera? Que 5 filhos. E 5 filhos, ela saiu de São Paulo. Todo mundo sabe dessa história, então é tranquilo. Minha avó já é falecida, mas ela contava isso várias vezes pra gente, né? 5 filhos, ela saiu de São Paulo, foi parar em São Gonçalo, escondida, fugiu, e minha mãe conta, né, e os meus tios também contam, que eles passaram, o meu avô estava no bar, e eles passaram em frente ao bar escondidos pelo carro, junto com a mãe dela, a mãe dela e os 5 filhos, fugindo para ir até a rodoviária para poder fugir daquela relação. Foram anos, né, com os 5 filhos, recebendo ameaças, chegou a ter tiro, né, um monte de situações. E aí ela resolveu, finalmente, tomar atitude, viver o resto da vida dela sem ninguém, construiu a casa, criou os 5 filhos, morou no porão durante muito tempo, da casa dos tios, né, dos tios, tio, né? Agora nem sei se eram tios, porque a Socorrinha é minha prima, né? Uma coisa assim. Então, enfim, conseguiu, numa época muito diferente da nossa, na qual hoje a gente tem, né, os discursos nos ajudam muito, a gente tem muita mulher que nos ajuda a entender, a superar, a entender que a gente não depende do outro. Ela viveu numa época onde ela era acusada de mãe solteira, de que mulher sem marido, e ela conseguiu criar os 5 filhos e superar e todos esses preconceitos da sociedade naquele período. Então, assim, quando a mulher consegue finalmente achar força dentro de si para superar, ela consegue, né? Ela vai em frente. Mas isso não é fácil de acontecer, né? E o que a gente pode falar para as mulheres nesse momento que estão vivendo? Eu fico pensando nisso, que acho que a gente precisa trazer alguma coisa a partir dessas lives que a gente está fazendo, dessas conversas, né? O que a gente pode dizer para as mulheres nesse momento que estão vivendo esse sofrimento? Como é que elas podem ir caminhando para essa libertação? O saber que ela vai ir e voltar, que vai ter momento que ela vai acabar caindo, recuando, né? O que a gente pode falar? Antes de a gente falar sobre isso, deixa eu ver quem mais que está aqui com a gente, ó. A Márcia Corsi, bom dia. A Michele Guimarães também, bom dia. A Isabel Fernandes, dos Remédios, bom dia. Que bom te ver, Isabel. Saudade de você. Que bom vê-la por aqui. Obrigada. A Marta Ferreira Neto, bom dia. A Silma Adriana Silveira, bom dia, Graciane Noeli. Prima de Irlene, minha amiga. Minha prima Irlene. A Silma ontem falou comigo que a sua prima também divulgou a sua live hoje, né? A nossa conversa de hoje. Obrigada. Aí ela falou assim, mas você também está divulgando, porque eu conheço, é prima, alguma coisa assim, né? Posso estar contando a história diferente, mas é mais ou menos alguma coisa assim. A gente tem essa rede, né, que a gente acaba se encontrando e se reencontrando. E hoje você falou da Irã, né, logo no início da live também, que é minha vizinha, né, de blocos. A Neide Matos, bom dia, está aqui com a gente também, obrigada. Lilian Cardoso, oi. Como vai vocês? Eu queria saber como é que vocês estão, queria que vocês interagissem aqui um pouquinho com a gente para conversar junto com a Noeli sobre essas questões. Luanda está aqui também, Luanda Lima. Ó, oi, bom dia. A Silma traz aqui, ó, que conversa maravilhosa, pois são inúmeras questões envolvendo violência emocional e física. Quando ministrei aulas no ProJovem, vi de perto essas questões e pude ajudar meus alunos. A gente que é professor, a gente vê muito isso acontecendo nas escolas, e quando a gente vai falar desses assuntos, os assuntos aparecem, brotam, né? Silma também traz aqui, quanto à violência psicológica, acredito que o dano é enorme. Deixa eu ver aqui. O Júnior Camia, acho que é isso, né? Júnior Camia. Camia, né? A violência psicológica é o gatilho para um suicídio. Enquanto não tratarmos isso como assunto sério, haverá muitas frases como eu mesmo ouvi. Depressão? Que nada, agora todo mundo tem, é doença da moda. Ouvir isso é doloroso demais, ainda mais quando é de um familiar no qual você busca socorro. Bacana. Deixa eu ver se a gente tem mais aqui contribuição.
Silma coloca aqui, hoje, aos 50 anos, não permito que ninguém fale nada para me magoar. Isso aí. Célia Bastos. Oi, bom dia, minhas lindas. Bom dia, Célia. Que saudade. Bom dia, Noeli. Bom, agora é com você. Fala aí. Então, existem algumas formas que a gente pode pedir socorro sem dar margem para a pessoa que produz esse tipo de violência. A Fundação Canadense de Mulheres, elas ensinaram um sinal que a gente faz com a mão, porque agora a gente está nesse período de pandemia, a gente não está saindo de casa, mas a gente tem celular, né? A maioria das pessoas que eu conheço tem celular e pode fazer uma chamada de vídeo, ou, sei lá, assistir uma live, participar, ou aulas, está tendo muita videoconferência, aula remota, então a gente pode fazer uso das mídias, né, dos meios de comunicação virtuais para fazer esse sinal. A Fundação Canadense de Mulheres, ou Fundação de Mulheres Canadense, enfim, tem um sinal que você faz assim, estou conversando com a Graciane, vamos supor que eu esteja passando por violência doméstica. Não estou não, tá, gente? Mas vamos supor que a gente que está sofrendo violência, a gente vai fazer assim com a mão, depois a gente vai fazer assim com o dedo, depois a gente faz assim. E fica um tempo. Esse sinal, isso que você falou para a pessoa, significa, estou sofrendo violência doméstica. Então, vamos lá. Assim, de novo, mãozinha assim, você chega, está falando, eu estou aqui conversando com a Gracinha. Aí daqui a pouco eu vou e continuo falando, não, porque é a violência doméstica, aí daqui a pouco eu estou falando, né? E fico. Alguns segundos assim. Se, porventura, não der para fazer isso em casa, porque o agressor está perto, né? Tá uma coisa, a gente sabe que nessa pandemia as farmácias continuam funcionando, certo? Sim. Pô, eu nem peguei, eu precisava de um batom vermelho aqui, eu quase não uso batom, então, mas assim, eu uso mais gloss, eu gosto do, né, não, eu gosto de um brilhinho, gloss, mas batom vermelho é só em ocasiões assim, tipo formatura, casamento, né? Sim. É muito difícil eu me maquiar, né? Graças a Deus, não preciso muito, não. Acho que não, eu acho. Não, precisa não. Enfim. Cara de menina. Eu fiquei tímida agora com esse negócio, mas enfim. Ainda bem que eu não falei nada. Uma cara de menina. Não, eu tô meio assim, tá? Mulheres, alguém diz que tem Vou brincar, é abstinência de álcool. Eu tô mais de uma semana sem beber, vai ver que é isso. Meu Deus do céu. Besteira. Mas o batom... Batom vermelho. O que batom vermelho? O batom vermelho? E aí, se você não pode fazer esse sinal em casa, esse sinal que eu ensinei para vocês agora, vocês podem dizer que vai na farmácia comprar, sei lá, paracetamol, dipirona. Certo. Né? Beleza. Vocês vão pegar o batom, vocês vão fazer uma cruz, um X na mão, com batom vermelho, e vai para a farmácia. Tá no banheiro, penteou o cabelo, né? Coisa que eu geralmente também não faço. O Felipe reclamou do meu cabelo semana passada. O Felipe ficou de cara na outra live do cabelo. É porque meu cabelo não é, eu tenho essa coisa, eu não gosto de cabelo muito arrumadinho, não. Ele tem a personalidade dele. Não, mas eu achei legal, eu achei maneiro, eu não fico brava com isso, não. Enfim, aí tá. Você tá no banheiro, ajeitando cabelo, fazendo coisas que pessoas normais fazem, né? E aí tu vai pegar o batom e vai fazer um X na mão. Vai pra farmácia. Tu vai chegar na farmácia e vai mostrar a tua mão pro farmacêutico. Ou para quem estiver lá. As farmácias já sabem desse código. Tomara que todas saibam. Tomara que esse movimento começou em Curitiba, né, até onde eu sei, e está ganhando adesão. E aí você evita a subnotificação. Você vai conseguir, geralmente, quando você chega em algum lugar com esse sinal, você consegue ajuda. Porque o farmacêutico pode ligar para o 180, 190, não lembro agora. Vai ligar para a polícia. 190. 190. Então, o agressor, ele
né? Então, tem todos esses sinais. Tem alguns sinais que você... Porque, assim, quando a pessoa denuncia, quando a gente denuncia, a gente sofre ameaça, sim. E eu já soube de mulheres também que denunciaram e que não foi feliz. Aconteceu de não ter dado proteção um tempo atrás. Hoje está mais difícil de não dar certo. Hoje é mais difícil de não dar certo. Porque, outra coisa, briga de marido e mulher não se mete a colher. Se tiver violência doméstica, mete a colher, sim. Mete a colher, sim. Porque os vizinhos são muito importantes nessa hora também. A gente teve uma live aqui com as mães, foi até que a Irã participou, não sei se você ouviu. A minha prima falou, a Tayla, contou uma situação de que ela tinha, na madrugada, socorrido uma mulher, inclusive estava com o braço quebrado e tudo, vizinha, né? Vizinho é muito importante, vizinho, porque o vizinho é o que escuta mais rápido, né? É o que está mais próximo ali, que recebe logo o barulho, ou então é a pessoa que você consegue ter o acesso mais rápido, de repente você não conseguiu ir à farmácia, ou então você está sem acesso, porque existem tantas loucuras, né, de cara, de repente até tirar o acesso à internet. Graciane, lembrei. Graciane. Eu sempre troquei o nome de vocês duas, impressionante. Não adianta, todo mundo troca. Vai. Então, Graciane, olha só, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Você falou do silenciamento das mulheres na escola, dos homens no... Gente, uma coisa, é um assunto que, de uma certa forma, nos envergonha. A gente fica com vergonha de dizer que passou por isso, né? Vou me colocando por ter mulher também, sabe, gente? A gente fica com vergonha de dizer que uma coisa não dá certo. A gente fica com vergonha de dizer que as coisas não vão bem. Né? Infelizmente, a gente vive num mundo de muita aparência. Achando que todo mundo vive bem, achando que todo mundo está às mil maravilhas. E se eu vivo mal, a culpa é minha, né? Ainda tem isso, né? Caraca, essa coisa da incompetência. Forjada por essa sociedade neoliberal. Se eu vivo mal, a culpa é minha, né? Eu que estou fazendo alguma coisa errada. Uma das frases de pessoas tóxicas: você tem que parar com isso, porque a mulher sábia edifica o lar. Então, eu não sou sábia? Eu estou passando por isso porque eu não sou sábia? Olha a perversidade do jogo. Isso é perverso. Isso é perversidade. Isso é violência. Então, ele violenta, ele abusa, ele desqualifica, ele me xinga e eu que não sou sábia. Estranho, né? Gente, isso não significa que a gente é santa, não. Isso não significa que a gente cometa erros. A gente é ser humano. É lógico que a gente vai cometer alguns erros. Agora, nada se compara a ações de abusadoras, a ações violentas. Nada, nenhum erro, nem traição justifica violência. Nenhum erro justifica violência. Não tem essa. Nem contra o homem, nem contra a mulher. Sim. E quando a mulher fala assim, eu comecei a xingar também, eu parto para cima, eu reajo, isso aqui, aí quer dizer, você vive durante vários anos, né, naquela relação, ele começa a te xingar e você xinga também, vocês se agridem, vocês, né, e isso está fazendo bem para quem? Por que vocês estão mantendo aquela relação? Por que vocês ainda estão no meio ambiente? O que vocês esperam mais? Quantas mágoas vocês esperam mais acumular nessa relação, né? E é esse tipo de relação que, assim, leva a consequências muito trágicas. Muitos assassinatos são cometidos porque a coisa toma essa proporção. Imagina numa sociedade machista como a nossa, um homem apanhar de uma mulher. Eu conheço. Pode transtornar e cometer um crime mais grave, porque ele já está cometendo um crime quando agride. Ele pode ir de fato, porque mexe com o orgulho masculino. Tem essa coisa do orgulho machista, do orgulho masculino. Muitos homens já superaram isso. Gente, isso não é generalizado, não. Tem muitos homens que já, né?
Pô, estão anos-luz dessa história. É outra vibe, não é uma coisa de todos os homens, não, tá, gente? Só que nós, culturalmente, vivemos esse tipo de comportamento, a gente reproduz esse tipo de orgulho machista. Não, cara de homem não se bate, não sei o quê. Não se bate em cara de ninguém. Não se bate. Não tem essa. A gente tá revolucionando a maneira de criar os nossos filhos. Verdade. Então, se a gente revoluciona a maneira de criar os nossos filhos, a gente pode muito bem revolucionar as relações. Poder para isso a gente tem, e querer também. Só que é muito mais cômodo a gente se esconder na desculpa. Isso, a gente não faz isso porque a gente é cara de pau ou sem vergonha. A gente tem que parar de adjetivar as coisas e pensar no contexto. A gente tem mania de botar qualidade em tudo, né? Bolsa. A bolsa serve para guardar coisa, a bolsa, né, tem, né? Bolsa bonita. Mulher feia, cabelo bom, cabelo ruim. Ei! Cabelo é cabelo, bolsa é bolsa, mulher é mulher. Essa mania de adjetivar, de colocar qualidade, adjetivo nas coisas, também é cultural. Porque o que acontece? Te joga para o campo do julgamento. E você acaba julgando as coisas e as pessoas sem ter um fundamento de contexto, sem saber o que está se passando. Aí fica naquela briga de marido e mulher, não se mete a colher. Oi? Então a pessoa está apanhando ali do meu lado e eu não vou tomar providência? É isso mesmo? E quando for comigo? E eu precisar de ajuda? Vocês souberam daquela médica que, por causa de uma festa, apanhou no Grajaú? Vocês souberam dessa história? Infelizmente, né? História triste demais. Cara, a mulher trabalhando para salvar a vida. Pessoas poderiam ajudá-la, né? Chegou a ter uma manchete assim, quantas pessoas na rua poderiam ter ajudado e evitado. E não era problema de relação, não. Então, peraí. Né? Ou companheiros, né? Não era relação de vizinho, né? Não era de relação afetiva, né? De homem e mulher, enfim, mulher, homem. Sim, afetiva, Acho que você usou a palavra. Gente, tinha uma mulher apanhando porque ela foi reclamar de uma festa no meio da pandemia, porque isso a afetou, porque ela é uma médica que estava trabalhando na linha de frente. Justifica? Mas ela quebrou o carro, e daí? Bater? Pior. Você sabe por que tem tanta gente que é violenta, que é agressiva, que acontece com a gente? Porque o número dos silenciados é muito maior. Boa. Isso aí. Tá? Se está acontecendo o que está acontecendo, porque as pessoas se calam. A gente conversou um pouquinho sobre a questão do medo na outra live, né? E acaba sendo atravessando. Existe uma produção do medo. Era mais velado isso. Hoje isso está mais escancarado. Sim. Nas relações também. A mulher, aí a gente vai trazendo para o nosso papo de hoje. A mulher tem medo de ser quem ela é, de lutar pelos próprios direitos. Por vergonha, que é triste mesmo, gente, é muito triste a gente que passa por uma situação de violência, né? A gente se sente incompetente, a autoestima da gente vai para o dedão do pé, enfim, para a sola do pé, e a gente se sente um nada, um lixo. Olha, no consultório, para vocês terem uma noção, chegava às vezes aquela mulher, tipo assim, eu sou muito comum, né? Minha cara é comum, né? Eu não sou nenhuma Miss Universo, Gisele Bündchen, sei lá o nome que dá para isso. Eu não sou nenhum modelo de padrão de beleza da mídia. Aparecia, às vezes, aquelas mulheres que tu olha assim, no consultório, né? Doutora Noeli, não sei o quê, tipo, porra, caraca, mulherão, né? Com a história de violência, de agressão, se sentindo o cocô do cavalo do bandido. E mulheres, assim, professoras, assistente social, médica, psicóloga, psicólogas. Psicólogo não passa por isso. Passa sim.
É mulher, é gente, médica, advogada. Advogada. Não estou dizendo que... Isso é para dizer para vocês que qualquer mulher, nível de instrução, nível, classe social, raça, todas nós estamos sujeitas a esse tipo de sofrimento. Todas nós estamos sujeitas a esse tipo de sofrimento. Pelo simples fato da gente ser mulher e querer ser amada. Só por isso. Isso não é demérito. E, querer ser amada não é demérito. Isso não é feio. Não. É legítimo. Não. É direito nosso querer ser amada. E todas e todos merecem serem amados, né? Nós merecemos ser amados. Nós merecemos, não é mais que merecimento. É a gente é incompleto e o amor nos traz uma certa completude, né? Um intervalo de completude, de felicidade. A gente busca isso o tempo inteiro. Então, eu sei, esse é o termo certo, né? Estou falando isso, Graça. É completude, mas não é completude no sentido de que falta um pedaço de mim. Não. É de humanidade, né? No sentido assim, tem aquela pessoa que te dá alegria, que te dá o brilho no olho, que te dá o brilho do sorriso. Tem a completude nesse sentido. É aquela completude, não é aquela completude que te falta um pedaço, é aquela completude que te amplia. Sim, né? Que te dá o brilho, que te dá alegria. Liberta, né? Liberta. Legal. Liberta, né? Que você usou, como é que foi o termo? Não é liberdade, não. Você falou que não é liberdade. Não, liberdade. Processo de libertação. Processo de libertação. Isso, era esse o termo. É um termo que eu estou usando na minha tese de doutorado. Legal. Trabalhar esse termo. Legal, bacana. Vai depender também, né, menina? Boa, menina, agora, dia 6, não fala não, que eu já começo até a ficar gelada só de pensar. Só de pensar. Engraçado, né? Porque é um outro processo, né? Eu sei que aqui, enquanto a gente está conversando, eu estou sendo avaliada também, né? De alguma maneira, as pessoas estão... Mas como a gente está falando de assuntos que nos aproximam, é mais tranquilo. Quando você fala do meio acadêmico, você fala de uma avaliação de um professor, de uma professora, né, que já é doutor, já te dá uma certa, né, palpitação. Mas eu curto essas coisas. Dá palpitação. A avaliação em todos os termos da palpitação, né, te traz uma certa... dá uma adrenalina aí. Deixa eu te falar, teve um colega aqui, que eu acho que foi o Júnior, um companheiro aqui que tratou da questão da depressão, né? Ele traz a questão da violência psicológica como gatilho e traz a questão da depressão das pessoas, inclusive, acharem que isso é bobagem, que isso é uma questão de escolha. Você poderia falar um pouquinho, não sei se você teria como dizer um pouquinho sobre o que processa esse de depressão, quando você falou das questões dos hormônios, da questão fisiológica, não sei como é que chama isso, né? Tem toda uma questão hormônio, coisa, e tem também a questão da história, né? Eu queria, de repente, pegar por aí. Posso sim. Então, quando você tem um processo, história de vida, um processo de vida, esses históricos de vida, elas vão ativar algumas coisas em você. Se você tiver alguns, por exemplo, você tem uma baixa produção de serotonina e de noradrenalina. Mas que isso não chega a fazer uma depressão bioquímica. Mas, se você tiver coisas na sua vida que acabem ativando a diminuição dessa produção, você pode fazer uma depressão bioquímica. Então, muitas situações que você vive na sua vida, elas podem ser gatilhos, não só para depressão, mas para qualquer outro mal físico. Úlcera, gastrite, dor de cabeça, enxaqueca, transtorno de pânico. Tem uma situação que chama estresse pós-traumático. Transtorno do estresse pós-traumático. Após uma situação muito traumática, você produzir sintomas de estresse. E sintomas até graves, que podem chegar até a distimia, a bipolaridade, enfim. Vai depender muito do teu conjunto, por isso que eu digo que o sujeito não é biopsíquico, não, é tudo junto, é uma organicidade. Bioquímica é uma organicidade espiritual, é uma organicidade mental, física, enfim.
porque essas coisas estão muito interligadas. Então, alguns episódios traumáticos da sua vida, da sua história, eles podem desencadear males biológicos, químicos, porque o corpo e o corpo, mente e espírito, eles são esse misturado, né, de coisas. E aí vai pipocar, né? Vai depender muito da tua disposição metabólica, né, de todo o teu contexto físico mesmo. E aí pode desembocar numa depressão. O nível de frustração na vida afetiva muito alto pode desembocar numa depressão, sim. Você perdeu uma pessoa que você ama, pode desembocar algumas questões físicas. E aí, por isso a ajuda, o apoio do médico, do psicólogo, enfim. É para isso, é para dar esse suporte para a gente. Né? Dar fé, e quem quiser buscar a fé também, eu acho que tudo que possa te completar no sentido de alegria, de potência, é válido. É válido. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui. Michele Guimarães está aqui com a gente. A conversa está incrível. Parabéns. Obrigada, Michele. Célia Bastos, saudade de vocês. Quanto tempo! Opa! Muita saudade, muito tempo. Sabe o que eu estou lembrando, Grace? Tu lembra aquele programa Mulheres em Ação? Mulher em Ação? Mulher em Ação, lembro. Era bem esses temas que a gente trabalhava na rádio. Era. A gente está falando da Rádio Comunidade Novo Ar, a Rádio Novo Ar, que começou lá no Porto Novo, foi um pouquinho para o Gradim, foi para São Pedro de Alcântara, para a Igreja de Alcântara, e depois a gente estava no Bandeirantes, né? Foram 12 anos de rádio, e a gente tinha, além da rádio, a gente tinha todo o projeto, né? Tinha várias ações acontecendo, mas o Mulher em Ação, ele inclusive nos trouxe o centro de referência da mulher, você lembra disso? Lembro, pois por isso que eu estou aqui me remetendo à questão do programa, da questão da mulher. Nossa, quanta história, né? Inclusive de violência. Inclusive de violência. Muitas histórias. A gente teve a oportunidade naquele momento eu acho que a gente pode dizer, não é isso o termo salvar, né? Mas, sei lá, eu acho que foi ajudar. Muitas a gente ajudou uma galera lá naquela época, né? Ajudamos. Muitas famílias, muita gente, e também, inclusive, fazendo a questão do artesanato, né? A gente tinha aquelas válvulas, né, de que vamos mulher, vamos produzir. Você não precisa dele, você tem essa potência. Por isso que eu falo, quando a mulher vive nessa situação de violência, ela não tem condições de sair sozinha. Sabe por quê? Porque rotulam muito, né? Tu vai ter experiências de colegas em algumas delegacias. Ela é sem vergonha, já é a terceira vez que ela vem aqui e volta pro cara. Isso. Gente, não é sem vergonhite. É muito além. São coisas. Nem a mulher consegue explicar muito bem por que ela volta. Porque o nível de dependência afetiva, e isso causa um transtorno nas emoções, uma confusão. Assim, a pessoa fica com dificuldade de pensar. Sim. Perde a referência. Então, ela precisa das pessoas. Tem uma terapeuta amiga minha que ela fala assim, não dá para sair sozinha. E ela tem, a tese de doutorado dela sobre violência contra a mulher. Não existe, raros são os casos que a mulher consegue sair sozinha, enfim, não é que não aconteça, mas é por muita dor, é para salvar a própria vida, porque já chegou num ponto que se ela continuar ali, ela vai morrer, e muitas vezes o que salva a mulher é o amor aos filhos. Se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Ou seja, ainda assim, ela está indo sozinha, tem um outro que a motiva, tem uma força que atira dessa situação extrema de violência. Então, nunca é sozinha. Nunca é sozinha. Há uma motivação. Agora, esse apoio precisa ser sem julgamento. Isso é muito importante. Boa. Né? Você não vai ter pena tadinha, ela está apanhando. Não. Não é aquela solidariedade caridosa, não. Essa solidariedade caridosa, a pessoa que faz a caridade fica se prevalecendo. Não, é a solidariedade humana, é a solidariedade horizontal. É essa solidariedade que faz a diferença na vida de uma mulher ou de um homem que está sofrendo agressão. Não é a piedade, não é o julgamento, não. É empatia.
É a horizontal, é ali. Eu posso passar pela mesma situação, eu sou tão frágil quanto, mas nesse momento eu tenho uma situação bacana, então eu tenho condições de dar a mão. Sabe? Independente de quem seja. Independente de quem seja. Mas, assim, a fábrica do medo, ela é muito potente, né? Muito potente. Muitas pessoas também têm medo de ajudar, com medo de se exporem e se sentirem ameaçadas. Existe também essa situação. E aí a gente precisa estar aqui nas lives, dizendo para a sociedade, dizendo para a galera que pode ajudar. Porque quanto mais gente junto... filosofia e historinha. Da outra vez eu falei da história da vaca. Não foi da vaca? Vai. Então faz boi. aí. Falei a historinha do boi na live passada. Agora eu vou falar a do macarrão. A gente que faz macarrão, aqui no Brasil, a gente tem o costume de quebrar, né, o macarrão para caber na panela, não é? Sim, Os italianos me perdoem, mas a gente tem esse costume aqui no Brasil de quebrar. E faço direto. Tá errado? Nós, né? Não cabe na panela, tu tem que quebrar o macarrão, beleza? Isso. Na questão da violência doméstica ou de qualquer união que a gente precise fazer, quanto mais gente, melhor. Porque se você pegar o molho, aquele maço de macarrão, se você pegar uma parte dele e quebrar, tu consegue quebrar de boa, né? Tu vai pegar, tá, quebrou. Pega o bolo de macarrão inteiro, aquele 1 quilo, e tenta quebrar. Não dá. É a mesma lógica para esse tipo de ajuda que a gente precisa dar para as pessoas. Quanto mais gente sabendo, quanto mais gente ajudando, menos ação o agressor vai poder ter. Ele vai ter que matar a vizinhança inteira, né? Perfeito. Ou seja, bota a boca no trombone. Fala bota a boca no trombone. Não é vergonha. Você não vai ser... Meninas, presta atenção. Vocês não serão menos do que vocês são. Meninas, lógico. Vocês não serão menos do que vocês são se vocês denunciarem. Porque eu sei que a vergonha é muito grande. Isso, inflige, assim... É uma dor muito grande. É uma dor muito grande. Assim, eu não desejo essa dor para ninguém. Se eu tenho inimigo, nem para isso. Acho que eu não sei se eu tenho inimigo. Se eu tenho, nem para eles. Isso. Porque, então, filosofia do macarrão. Quanto mais gente junta, melhor. Sabendo. Bacana. Eu acho que era mais ou menos isso que a gente trazia, quer dizer, era isso, né, que a gente trazia lá no Mulher em Ação, né, essas oportunidades das mulheres estarem lá e se fortalecendo, vendo que outras estão conseguindo, que outras estão superando, e aí a gente conseguia fazer com que essas mulheres reagissem e saíssem daquela situação de violência e se autofinanciasse, né, e a autoestima elevava, era muito bacana. Eu lembro que era muito bom. No nosso último momento lá no Bandeirantes, tinha uma sala específica, né, que meu pai conseguiu montar, uma sala onde a gente tinha os encontros, né, tinha o programa, e tinha também o programa na rádio, e tinha também os encontros lá no centro de referência. Foi muito bacana aquele momento. A Célia participou também, ó, dicas maravilhosas aí, mulherada. A Valéria está dizendo aqui, a Célia participou da época, inclusive, do Mulheres em Ação, né? Me lembro dela lá na rádio. Eu lembro. Agora a Valéria Goto está falando aqui, essa ideia é maravilhosa. Vamos lá, Célia Bastos coloca aqui também. Concordo, se tiver violência, tem que se meter sim. Inclusive, me meti em uma briga de marido e mulher em frente à delegacia de Alcântara. Quase fui presa. Assim, por aí, a gente... É uma coragem que tem que vir assim na hora e você tem que reagir na hora, né? Na hora. Aproveita a coragem que veio e vai. Silma Adriana Silveira, e a violência psicológica no trabalho, pode falar um pouquinho? Peraí, Ana. Ela é o que a galera está chamando de assédio moral, né? Sim. Chama isso de assédio moral, né? Sim. Que na verdade a gente começou a live falando, é porque acaba que a violência doméstica e a violência contra a mulher, ela acaba tomando bastante proporções, porque são muitas experiências. Mas a gente, quando começou a live, a gente falou que a gente ia tratar também um pouquinho da violência, a gente ia falar da violência nas relações, né? Então, ela supera a questão de companheiro, a situação afetiva, mas também a relação do trabalho é bacana a gente trazer. Pode falar. Então, isso daria outra live, tá?
Porque a questão do assédio moral contra a mulher tem um monte de coisa envolvida. Então vamos marcar. Contigo, a agenda é tua. Eu ainda estou aqui, eu ainda estou em home office, trabalhando de 11 às 11. Enfim. Nossa, nossa live ontem, falando sobre home office, você não pode perder, você tem que ver. Todas e todos que estão aqui hoje. Você não viu, já está disponível no YouTube. Já está disponível. Tem que ver. Muito o Alexandre, uma pessoa maravilhosa. Deu uma aula também. A Vanelli colocou assim no privado. Professor. Sabe aquele professor? Que você não consegue. É professor. Por isso que eu lembrei dele. Porque ele seria a pessoa que... Pra coisa. Então, e assim, sabe aquele irmão? Então, não vai ser agora. Vai ter uma outra live, então, sobre trabalho. É isso? A mulher no mundo do trabalho. Legal. Podemos, ótimo. Que aí a gente trata um pouquinho Gente, aí, tá vendo? Olha só como é que Deus faz as coisas. Esse é o tema da minha tese de doutorado. Delícia. Então, minha filha, vai render muito isso? Então, vamos lá, vamos preparar essa live. Terríveis, hein, cara? Vamos preparar. Marcelo Silva, bom dia. Paulinho Sedai também está aqui com a gente. Olha ele aí. A Dilcineia Vieira, muito bom esses sinais, indicando que está sofrendo violência. Vamos lá, vamos repetir aqui para quem não viu. Vamos repetir, tá fazendo lá, tá na live, tá fazendo trabalho em grupo, do colégio, da faculdade, enfim, tá falando, mãozinha e tal, tá falando, daqui a pouco 4, né, como se fosse o número 4. Sim. E daqui a pouco... E ficam alguns segundos. Você está dizendo para a tua colega que você está sofrendo violência doméstica. Ou psicológica ou física, tá? Guardaram isso? Guardaram? E o outro sinal é a cruzinha vermelha de batom na mão. Isso. Faz aquela cruz vermelha no batom e vai na farmácia. Esse sinal está sendo combinado nas farmácias, tá? Eu até vou fazer daqui a pouco, como hoje é sábado, se eu não tiver nada... Eu vou dar uma rolezinha aqui e vou procurar saber. Não, porque hoje é sábado. Eu estou com 2 TCCs para corrigir e enviar. Eu já pensei, se você não tiver nada, como assim? Mas tudo bem. Pois é. Mas, assim, TCC eu leio rápido. Eu sou boa para corrigir trabalho. Tem algumas provinhas, já tem umas provinhas para corrigir também. Mas, enfim, como eu sou rápida nisso, dá para dar um rolezinho aqui no centro de Niterói, que eu moro muito perto do centro, e ver com as farmácias aqui se já está rolando. Se as pessoas estão sabendo. É bom a gente... Eu moro aqui perto de comunidade, então já presenciei cenas de violência doméstica aqui, já tive que me meter, né? Enfim, e é isso. A vizinhança aqui é muito boa nesse sentido, é uma galera que chega junto. Temos vizinhos bons para isso, eu acho que é uma questão de conscientização mesmo. A galera aqui não tem medo de se meter, não, hein? São bons aqui nesse sentido. Acho que tem uma coisa de a coisa ser tão gritante que a pessoa se cansa. Peraí, chega, não quero mais isso aqui. Eu queria só... Eu estou pensando, tá? Então, posso falar bobagem, aí vocês vão me consertando aí. Quem pode ser você, como pode ser o pessoal aqui que está interagindo com a gente. Mas o que eu fiquei pensando, quando você fala aí da questão... Existe uma questão cultural. Eu fico pensando sobre essa questão cultural. Dependendo de onde a pessoa mora, de onde a pessoa vive. Por que eu falo isso? Eu vivi muito tempo na minha vida no Luiz Caçador, né? Onde minha avó, né, morou, eu morei com a minha avó há muito tempo. E quando a gente fala da questão cultural, e aí isso veio à minha mente agora, era muito comum. Naquele momento, enquanto eu era criança e adolescente, apesar de toda a história que minha avó contava direto, eu via muito e achava aquilo muito normal. Não era normal assim, sem dor. Eu até sentia uma dor, mas não sabia como reagir, não conhecia aquilo, né? Criança, adolescente, não conhecia. Então, assim, os namorados, inclusive das minhas colegas, maltratarem, falarem e acusarem, e ter brigas na rua, e mulher gritando, e mulher reagindo, e homem batendo, e homem
ameaçando, matar, fazer acontecer. Eu via isso com muita frequência, mas não entendia, achava que aquilo, mais uma briga de fulano, mais uma briga de ciclano, né? Ia lá, fulano e ciclano estão brigando de novo. E ninguém se metia. Ninguém se metia. Não sei como é que está hoje, né? Porque muita coisa mudou, né? Aqui Mas dependendo da comunidade, dependendo dos vizinhos, dependendo do que, como eu falei, da própria educação de jovens e adultos, né? Numa escola, eu consegui perceber o silenciamento, a ocultação das mulheres e a agressão dos homens ao tratar daquele tema. Então, assim, é uma questão que passa pela cultura também. Então, quanto mais a gente falar sobre o assunto, falar o quanto dói no outro, quanto dói na gente, quanto nos incomoda, quanto isso não é bom, quanto isso fere a dignidade, isso fere a pessoa humana, isso machuca, isso adoece, isso não tem... Se você não reagir, vai te definhando até você sucumbir, até você morrer, né, em vida, como você colocou, Noeli, ou então até chegar às vias de fato, de falecer mesmo. Hoje a gente tem as mídias falando mais sobre isso, né? Então acho que as pessoas estão começando a tomar uma certa consciência. Mas, dependendo da comunidade, isso não é tão simples assim, não. Sim, até porque se a gente tomar o Gramsci, né, que ele fala sobre cultura, uma cultura, uma mentalidade para ser mudada a nível cultural leva 50 anos. Então, quando a gente era criança, existia uma naturalização da violência contra a mulher. O marido tinha autoridade sobre aquela mulher e podia bater nela. E muitas mulheres foram criadas sob essa égide, que elas estavam autorizadas a apanhar dos seus companheiros, a serem agredidas. E muitas mulheres morreram achando que estavam erradas, morreram apanhando, porque existia essa égide cultural de que o homem tinha autoridade sobre a mulher, ou sobre o corpo da mulher, enfim. Ele podia fazer tudo, ele podia ter mulher fora, mas aquela tinha... Era cultural. E Gramsci sinaliza que para a mudança de uma conjuntura cultural leva 50 anos. A gente está vendo as mudanças dessa cultura hoje. Ainda existe, porque é um processo de mudança, mais ou menos em torno de 50 anos, eu estou com quase 50. Quando eu era criança, isso era banalizado. Hoje, né, de uns 10, 20 anos para cá, a coisa está mudando. Então, aí, vamos falar que tem 20 anos de mudança, de processo de mudança? Uns 20 anos de processo de mudança, 30 talvez. Mas eu queria destacar uma coisa aí da sua fala. Ontem eu aprendi uma coisa com o Alexandre. Essas conversas com ela estão sendo muito bom. Estou aprendendo muito, muito. Por isso que eu gosto de conversar, porque conversando a gente aprende, né? E ontem o Alexandre falou uma coisa. Se você não fala, eu acho até que existem autores que tratam sobre isso, né? Mas eu gravei a fala dele. Se você para de falar sobre um determinado assunto, aquele assunto não existe, parece não existir. Eu queria destacar isso nesse momento. Quer dizer, se a gente não tratar da questão da violência, se a gente achar que aquilo não tem que ser falado, não tem que ser comentado, não tem que ser discutido, simplesmente a gente vai achar que é normal, acabou. Exatamente, né? Então, e por isso que eu estou falando, por isso que o Gramsci traz essa discussão, porque a mudança de mentalidade, a mudança cultural, ela vem a partir das narrativas também. Sim. Então a gente tem que estar falando sobre, que coisa, todo mundo falando sobre racismo, tem que falar. Tem que falar. Que chato falando sobre violência contra a mulher, tem que falar. Não pode deixar cair no esquecimento. Senão tá... Então, assim, vamos flexibilizar. Aí ninguém fala mais de Covid, aí vem segunda onda. Isso. Não, e a gente entendeu? É muito... Exatamente, mas é justamente pegando o pé que o Bolinho falou ontem. Se a gente parar de falar, se a gente parar de sinalizar, é como se caísse no ostracismo. Tipo, não, tem que ser chato. Vão ter assuntos. Se a gente quer, de fato, uma mudança cultural, se a gente quer, de fato, uma mudança de mentalidade, a gente vai ter que ser chato falar das coisas chatas. Sim. Das coisas que doem também. Que muda. E outra coisa importante, o que muda, né, o que traz a mudança de comportamento, o que traz a mudança de mentalidade, não é só a narrativa, é a atitude. A minha atitude tem que ser coerente com aquilo que eu falo. Sim. Senão não faz sentido algum. Sim. É coerência. A mulher lá está falando de violência contra a mulher, mas ela vive um relacionamento abusivo.
por conta de tudo isso que eu estou falando. É muito difícil você sair sozinha, mas a partir do momento que você começa a falar, as suas ideias vão começando a produzir efeitos no teu corpo. E aí você é convocada a mudança de atitude. Então, mesmo que vocês sofram, vocês estão legitimadas a falar. Sim. Isso vai produzir. Falem sobre. Porque vai produzir pensamento. A linguagem vai produzir pensamento. Vygotsky traz isso, né? Sem pensamento, sem linguagem, não tem pensamento. Então, à medida que vocês estão falando o que vocês estão sentindo, botando essa potência de sentimento para fora, a tua cabeça está operando. E aí você começa a ouvir o que você está dizendo. E à medida que você ouve o que você está dizendo, você vai processando. Sim. Por isso que corpo, mente, espírito é essa dinâmica. Era essa a palavra que eu queria. Essa dinâmica de funcionamento, ela é concomitante, ela é junta. Não tem nada separado. Sim. Ó, vamos ouvir o pessoal aqui. Célia, eu vi, horrível o que aconteceu com a médica, que a gente comentou aqui. Célia também, infelizmente as pessoas têm mania de esconder os erros, têm medo de denunciar. Sim. Maria Moraes, olá, Maria, tudo bem? Amo suas lives, assim, que bom que você está vendo. Ai, que felicidade que você me trouxe. Profunda admiração, carinho por essa pessoa maravilhosa. Aliás, por todas, né, que aparecem aqui, né, todas. Silma, Adriana, Silveira, amados e respeitados. Eu acho que foi naquele momento que a gente estava tratando sobre o que a gente precisa, é legítimo, né, querer ser amada, é legítimo querer ser respeitada, né. A Dilcineia Vieira, estou amando essa conversa, que bom. A Jaqueline da Silva Farias está aqui com a gente também. Bom dia, Jaque, tudo bem com você? Ah, é tão bom, né? Porque assim, a gente está com saudade das pessoas, né? Aí vê as pessoas assim, chega a emocionar. Silma Adriana Silveira, eu quero outra. Tá bom, vai ter outra. Ela vai falar sobre a tese dela aqui com a gente. A gente vai marcar. Você ensaio para defesa? É ensaio para defesa? Eu já vai fazer um ensaio. Boa, você vai fazer um ensaio da defesa, gostei disso. Deixa eu te falar, você falou da agenda, a gente está com a agenda, foi muito engraçado. Essa manhã mesmo minha mãe falou assim, mas você está marcando todo dia, porque não tem como, as pessoas querem conversar, as pessoas estão, né, esperando, e aí eu estou acabando me envolvendo demais com isso, e é bom, eu me sinto bem em fazer. Eu acho que, além de eu aprender, eu estou tendo a oportunidade de ver as pessoas, de, né, ver mesmo a distância, né, ouvi-las, né, de alguma maneira. Está sendo muito bom. E aí a Silma também a gente também quer fazer uma live com a Silma e com outras professoras que estão trabalhando remotamente, que elas estão inventando, para poder a gente trocar um pouquinho dessas experiências, né? A Silma ontem era umas 11 e pouca da noite, estava me perguntando, a gente estava conversando que dia que a gente vai fazer. Menina, eu fui olhar a agenda, que loucura que tá, porque tá com live quase todo dia. Vocês não vão aguentar mais ouvir minha voz, eu tenho que falar o mínimo possível para ver se vocês conseguem ouvir as próximas lives. Luiz Paiva está aqui, que bom, companheiro, tudo bom? Parabéns, Graciane, você está dando uma super contribuição com a sociedade de São Gonçalo e também para o Brasil, amém, que bom, espero, é isso que a gente espera. É nossa função social trazer isso. Exatamente, temos responsabilidade e compromisso social. Isso, estamos nisso mesmo, estamos exatamente com esse pensamento, né? No Elia Show, a Jaqueline está destacando aqui. A Jaqueline também. Oi? Fiquei fã dela. Viu? Ela ficou sua fã. E a gente precisa ir finalizando, porque a gente já está com 1h e 46 minutos de live, pelo menos é isso que está aparecendo aqui, a gente precisa estar finalizando. Ontem o Bolinho ficou preocupado. Quanto tempo que... Já chamando ele de Bolinho, ó. O Alexandre... mas ele é bolinho, cara. Não, antes da pandemia, a gente estava marcando de ir para lá para comer bolinho. E ele se sentindo, né? Legal. A gente precisa marcar para ir para lá para comer bolinho. E ele se achando. Eu falei, não, gente, é o bolinho de bacalhau da capela. E aí a gente vai cansando um pouco as pessoas, né? Então é bom a gente fazer isso em doses homeopáticas, né? Conversar em outro momento. Se deixar nós duas aqui, filha, vai, ó. Ah, meu filho, vai embora. A gente termina lá meia-noite, se terminar. Porque ainda vai ter outro dia, ó. Ó, estamos amando, a Silma coloca aqui.
E Jaqueline diz, um dia eu vou ter o prazer de conhecê-la pessoalmente. Com certeza. Vai sim, vai sim. Vamos deixar uma mensagem final. Acho que o sinal a gente já... Ih, eu acho que eu paralisei. Alô? Deu uma paralisada aí mesmo. Deu uma congeladinha. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só congelou a imagem. Então, acho que... Gente, olha que cara horrorosa. A cara horrorosa que eu parei. Vou mudar a câmera. Acho que é a câmera. Vamos ver. Pode ser, pode ser. Eu não entendo essa coisa, não. Então, pronto. Não era a internet, não. Era a câmera. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Isso. Pronto. Mensagem final, porque até a câmera já parou. A câmera que me deixa com a imagem melhor. Então, gente, mensagem final. Vamos lá. Meninas, principalmente. Meninos também, mas meninas. Fiquem atentas aos sinais. Não se permitam ser agredidas desse jeito. Às vezes, no começo, a gente não percebe que é agressão ou violência, tá? A gente acha que é só um momento, enfim. Então, é bom a gente ter, se for muito frequente, é sinal de que já está começando, já tem alguma coisa que não está muito boa. Então, ficar atentas aos sinais é importante, porque uma vez ou outra a pessoa tem um rompante, acontece, tá? Não é bom, mas acontece, né? Então, uma coisa é ter um rompante uma vez por mês. Outra coisa é todo dia, problema, todo dia, problema, todo dia, problema, e você, sem conseguir respirar, que esse é o primeiro sinal, você fica sem conseguir respirar. Começou a ficar sem respirar, porque está tendo problema, tá? Então, ficar atentas aos sinais. Se qualquer problema, procura ajuda, souber de qualquer coisa, e estar atenta, e sempre se comunicando. Não se isolem, porque um dos sinais de quem sofre violência é se isolar. A pessoa se isola, se fecha. É um sinal. Então, não se isole. Não se fecha, porque não tem como, eu acho, é muito difícil sair numa situação dessa sozinha. E parece, sim, que os agressores sabem disso. Então, quanto mais eles capturarem a pessoa para eles, prenderem, melhor a situação deles e pior a nossa. Tá? A prisão é física, às vezes, e às vezes psicológica, né? Exatamente. Você se permite estar preso... do cavalinho que está só com a corda e a corda nem está amarrada, né? Não tem uma imagem dessa. A história do elefante, do Se o elefante soubesse a força que tem, não estava preso no topo. Sim. Sim. Né? O boi não virava churrasco. Isso. É um pouco isso mesmo. Então, é começar a prestar atenção aos sinais. Em qualquer situação de dor, sofrimento, procura ajuda. Procura ajuda, não fica ali. Vai rolar ajuda e a gente sai dessa. A gente sai. Sai muito mais forte do que entrou. Sim. Que é um aprendizado enorme. A gente sai muito mais forte do que a gente entrou. E a gente sabe, de fato, quem nos ama como a gente é e quem nos ama porque a gente dá aquilo que eles precisam. E isso não é amor, né? Isso é outra coisa, isso tem outro nome. E agradecer, tá, o convite, agradecer aí a participação do mundo. E a gente vai falar da mulher no mundo do trabalho. A gente vai falar qualquer hora dessa. Legal. Vamos marcar, então, essa live, tá? Olha, gente, cuide-se, cuide um dos outros, né? Ontem eu falei uma coisa e fiquei meio perdida, mas é para cuidar, vamos cuidar das pessoas o tempo inteiro, né? E cuidar da gente, mas ser feliz, ser amados e amar, ok? É isso que eu acho que a gente precisa. Ninguém precisa ficar numa situação de violência. Você pode sair da situação de violência, né? A gente deseja que você saia da situação de violência, se é que você está vivendo. E se você não está vivendo, que bom, ame cada vez mais, seja amada cada vez mais, seja feliz. É isso que a gente deseja para todas e todos, né? Aqui a Vaninha também dá um recado. Vaninha, minha prima, um tempão que a gente não se vê. Vaninha Martins, está muito bom, que bom que está gostando. A Célia também falou, acho que um pouquinho aqui, foi em relação ao que tinha parado. E a Marta Ferreiro deixa um recado, parabéns pela live, tema pertinente, preocupante, e o que precisamos é de esclarecimento. É isso. Bem, gente, nós teremos amanhã mais uma live, até domingo, que a gente não estava nem contando de fazer live domingo, mas os nossos companheiros, eles precisam fazer aos domingos, porque trabalham durante a semana, inclusive sábado, então preferiram escolher
domingo. Então, amanhã a gente tem uma live às 10 horas sobre a leitura como transformação social. Eu tenho recebido muita gente pedindo para fazer live de leitura, né, nesse momento, para lançamento de livros e tudo mais. Então, em julho tem uma semana que é quase toda de leitura, que tem uns trabalhos bem bacanas que a gente precisa divulgar, de pessoas de São Gonçalo, escritores, ilustradores, pessoal que está publicando livros em São Gonçalo, que está fazendo lançamento, que pode estar compartilhando isso com a gente aqui. Então, acho que esse espaço está bem aberto, a gente está tratando de vários temas, o coletivo Ela está ajudando bastante, e acho que a gente está cumprindo o nosso papel e a gente tem que acertar. Obrigada, Suzana. A gente tem que acertar o que tiver que acertar, a gente recebe crítica, sugestões, ideias, estamos abertos para você. Seja feliz, como eu falei, muito bom. Todo mundo aqui, lindo sábado para vocês também. Júnior, obrigada. Valéria Walter, Jaqueline, Suzana, todos e todas que aqui estiveram. Meu agradecimento e até amanhã, né? Amanhã vocês vão me ver de novo. Vou tentar falar menos para vocês não enjoarem da minha voz, ok? Já está no YouTube a de ontem e vai para o YouTube a de hoje também, tá bom? Beijo. Até a próxima, galera. pessoal. Obrigada. Obrigada a você, sempre.